Olá, alunos do sexto ano, professor Esquilaci, tudo bem? Bom, estamos aqui hoje para corrigir, né? Esse aqui é o vídeo da correção da atividade de seres vivos, né? Características dos seres vivos que eu passei para vocês, tá bom? Vamos com calma, lembrando que você tira a foto da atividade feita, coloca lá no GSA, né? No Google Sala de Aula, o seu nome, aí fica registrado que você fez a atividade. Se você não tiver como acessar o Google Sala de Aula, você me manda pelo e-mail que tem lá no começo do roteiro, tá? E aí eu vou saber das atividades que vocês fizeram, certo? Vamos começar então a leitura, que eu vou responder isso aqui tranquilamente, por quê? Porque eu li o texto, eu entendi o que eu li no texto, refleti sobre ele, aí eu pude responder tranquilamente, tá? Então vamos lá para a primeira atividade. Carboidratos, lipídios, proteínas e os ácidos nucleicos são substâncias orgânicas fundamentais aos organismos vivos. Identifique as principais funções dessas substâncias e pesquise exemplos de cada uma delas. Então, a importância de cada uma dessas substâncias, né, do corpo de qualquer ser vivo, né? Então, vamos lá. Os carboidratos e os lipídios, isso tudo está no texto, tá? Então, os carboidratos e os lipídios são os principais fornecedores de energia para a maioria dos seres vivos que existem e também têm uma função estrutural. Um exemplo, por exemplo, de carboidratos são os açúcares, como a glicose, e ela é a principal fonte de energia para as células, que formam, por exemplo, o cérebro humano. Já alguns exemplos de lipídios são chamados triglicerídeos, né, que é como na gordura animal e em algumas sementes, né, como no girassol. Os esteroides, que são os componentes de hormônios humanos, e os chamados fosfolipídios, que são constituintes das membranas das células, né? Então a importância aí, né, do carboidrato e do lipídio. Agora, as proteínas, elas são componentes também estruturais e elas participam de reações bioquímicas. Bioquímica é a química da vida, né? Bio é vida, então é a química da vida que tem nas células. Por exemplo, as enzimas, né? Tem também a hemoglobina, que ela está presente nos glóbulos vermelhos que estão no sangue, e também com a função de ajudar no transporte de oxigênio que tem que chegar a todas as células do corpo. Se alguma célula não receber oxigênio, ela pode morrer. Então, o sangue vai levar esse oxigênio aí pela hemoglobina para todas as células, tá? E tem também, né, o exemplo, né, dos chamados ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA. Você já deve ter ouvido falar principalmente do DNA, que é muito falado em filme também. E qual que é a função deles? É de guardar e transferir informações genéticas e participar também na síntese da proteína. Então, é importante isso. O que é transferir informações genéticas? Transferir informações genéticas você é do jeito, uma pessoa é do jeito que ela é, porque ela herdou essas informações genéticas do pai e da mãe. E vieram da onde? Vieram das células do pai e da mãe, que é onde essa informação está no DNA. Então, metade do DNA de uma pessoa, né, de todas as células, tem DNA. Então, cada metade dela ali, a origem foi metade da mãe, metade do pai. Tá? Vamos ver o exercício 2 aí. Leia o texto sobre a cutia para responder as questões. Então, lá, outro texto que a gente tem que ler e interpretar para poder responder completamente, tá? Tranquilamente, aliás. A cutia, o nome científico dela é Dasyprocta leporina. Ela é um roedor que habita várias regiões, desde o sul do México e alguns países da América Central até o norte da Argentina, do Paraguai e Uruguai e de todo o Brasil. Ela também é encontrada na Venezuela e na Guiana Francesa. Ela mede cerca de 50 centímetros, ela pesa cerca de 4 quilos e tem longevidade de 18 anos, ou seja, ela vive até os 18 anos em média. Ela vive em lugares úmidos, como florestas, matas e plantações.
alimentam-se de sementes e frutos, e o acasalamento ocorre nos períodos de maior disponibilidade de alimentos. E a gestação dela varia de 104 a 120 dias. Então, para ela ter um filhotinho, ela fica gerando filhotinho lá no útero, na barriguinha dela, até no máximo 120 dias. Tá? E as cutias, elas dão à luz a 1 ou 2 filhotes. A fêmea os protege, quando pequenos, lá nos ninhos. Os filhotes, quando assustados, eles emitem uma espécie de latido de advertência para alertar os membros do grupo. Para enfrentar um inimigo em potencial, eles eriçam, eles levantam, os pelos longos, dando a impressão de que eles aumentaram de tamanho quando eles vão enfrentar algum outro animal ou inimigo aí que está caçando eles, por exemplo. Vamos lá, aí tem 3 perguntas aí, A, B e C. Então, de acordo com o texto, quanto dura em média o ciclo de vida de uma cutia? Tá lá, nós lemos. Qual é a resposta? 18 anos, tá? É quando a gente falou lá de longevidade, certo? Agora, como as cutias se reproduzem? Justifique sua resposta copiando em seu caderno o trecho do texto que apresenta essa informação. Então, como é que as cutias se reproduzem? Então, a reprodução, ela gera 1 ou 2 descendentes e ocorre nas épocas em que há maior oferta de alimento. O acasalamento, ele ocorre nos períodos de maior disponibilidade de alimentos. E a gestação varia de 104 a 120 dias e as cutias dão à luz 1 ou 2 filhotes. Tranquilo, estava ali no texto, né? Agora C. As cutias, elas são seres vivos e, portanto, percebem o ambiente e reagem a estímulos, né? O que permite que elas vão interagir com esse meio exterior onde elas vivem e com outros seres vivos também. Então ele pede para selecionar no texto e copiar no caderno, uma reação das cutias a um estímulo externo. Já lemos, facinho, né? Então, os filhotes, quando assustados, emitem uma espécie de latido de advertência para alertar os membros do grupo. E, para enfrentar um inimigo em potencial, eles eriçam, eles levantam os pelos longos, dando a impressão de que aumentaram de tamanho. Tranquilamente, a gente leu o texto e achamos as 3 respostas muito facilmente. Tá? Agora, o terceiro. A definição sobre o que são seres vivos ela é complexa e ainda é alvo de muitos estudos. Entretanto, mesmo sem uma definição única, é possível a gente observar algumas características que os seres vivos, nos seres vivos, e que não são observadas em seres não vivos. Explique no seu caderno que características são essas. Então, nós lemos, no vídeo anterior, nós lemos essas informações e quais são? Primeiro, os seres vivos são formados por uma ou várias células. Outro, precisam de nutrientes para manter o metabolismo ativo. O que é o metabolismo? É todo o funcionamento do corpo. Se algum metabolismo para de funcionar, pode gerar uma doença ou até a morte. Outra característica, os seres vivos respondem a estímulos, como nós vimos ali no caso da cutia. E também tem a capacidade de se reproduzir e de morrer. Certo? Agora, 4. Explique com suas palavras o que é reprodução e por que ela é necessária para a manutenção das espécies. Por que a reprodução é importante para a manutenção das espécies e o que é? Então, o que é a reprodução? A reprodução nada mais é do que a capacidade que os seres vivos de deixarem descendentes, de deixarem filhotes, no caso da espécie humana, de deixarem filhos. Por quê? Porque é através dela que é passada a informação genética, lembra, lá do DNA, para a geração seguinte, que dá, assim, continuidade à espécie. Então, essa é a definição, uma definição básica de reprodução e por que ela é importante. A 5. Em relação à teoria celular, agora falando já sobre a célula, mais especificamente, qual das alternativas abaixo está errada? Ela é incorreta.
Então ele pede para você copiar no seu caderno e justificar por que você escolheu ela como errada, certo? Então vamos lá. A. As células são as unidades básicas da vida? Sim, tá certo. Essa A tá certa. As células são as unidades básicas da vida. Tanto é que tem ser vivo que é formado por uma célula só. E é vivo, né? Lembrando, com exceção do vírus que não tem célula. Por isso que há uma discussão se ele é ou não um ser vivo, porque ele não tem célula, mas ele utiliza as células de outros seres vivos, por isso que ele é um parasita, para se reproduzir e continuar passando o DNA dele ou o RNA dele, o que for. Deu para entender? B. Todos os seres vivos são formados por uma ou mais células. Tá certo? Certíssimo. Todos os seres são formados por uma ou mais células. E C. É possível obter novas células a partir de qualquer material? Está errado, né? É incorreto. Então, ó, é possível obter novas células a partir de qualquer material? Não. Por quê? Porque todas as células são geradas a partir de células que já existem, células pré-existentes. Certo? Muito bem. Agora a sexta e última atividade. A proposição dessa teoria celular ela foi possível devido à invenção e ao desenvolvimento de um instrumento de observação. Muito bem. Item A. Que instrumento era esse? Era o microscópio, né? Que a gente tem hoje microscópios muito mais modernos e que conseguem ver quase tudo, que ainda tem coisa muito pequena que o microscópio não consegue ver, não. Mas tem até um chamado microscópio eletrônico que ele é muito poderoso. B. Inclusive no nosso livro aqui tem muitas imagens utilizando o microscópio eletrônico porque não seria possível observar essas estruturas sem um microscópio tão potente quanto o eletrônico. O item B. O que ele possibilitou observar? Bom, ele permitiu observar seres e estruturas menores do que 10 micrômetros, né, que é menor que 1 milímetro. Você pega a tua régua aí, 1 centímetro tem 10 milímetros. Agora imagina o que é 1 milímetro, né? Menor ainda do que 1 milímetro. E por último, ele pede para você fazer uma pesquisa e descrever 3 seres vivos cuja observação só foi possível através da invenção desse microscópio. Então eu vou dar algumas dicas aqui, ó. Bactéria, alga unicelular, levedura, que é um tipo de fermento, o protozoário, tá? Vários tipos de protozoário. E também até a própria, não é um ser vivo, mas até a visualização da célula do nosso corpo, você só consegue ver graças ao microscópio, tá? Então é isso, gente. Essa foi a correção da atividade que eu passei para vocês. Então, na próxima semana, vídeo novo com o material novo, tá bom? Então, um abraço e não se esqueçam de colocar lá no Google Sala de Aula as atividades feitas por vocês. Um abraço.